Olá a todos, eu sou o professor Jaime Zorzi e trago para a nossa conversa de hoje a questão que é muito presente entre professores e entre muita gente, de uma maneira geral, que diz respeito a vícios de linguagem, linguagem ruim. Então, é muito comum nós ouvirmos os professores comentando e até às vezes se queixando dos vícios de linguagem, da linguagem ruim que as crianças trazem, que os seus alunos trazem, e que muitas vezes podem comprometer o desenvolvimento, a aprendizagem da língua portuguesa. Não é? Então, esse é o nosso tema de hoje, para podermos abordar esta questão dessa diversidade linguística. O que é, então, a diversidade linguística? Na realidade, todo e qualquer grupo social, todo e qualquer país, toda língua que se fale, ela apresenta uma variação muito grande entre os falantes. O que é que determina essa variação entre os falantes? Questões regionais. A história de formação de uma determinada população, a sua origem, a sua miscigenação. Então, aqui, no nosso caso, no Brasil, por exemplo, nós temos inicialmente a colonização portuguesa. Nós falamos a língua portuguesa, o português do Brasil. Vejam vocês que há até uma adjetivação que é o português do Brasil, que é diferente do português de Portugal. Então, nós tivemos a vinda dos portugueses para o Brasil. Esses portugueses que vieram para o Brasil, nem todos falavam o português de Portugal da mesma maneira, porque vieram portugueses de regiões distintas, com características linguísticas também distintas do norte, do sul de Portugal. Então, o português que chegou aqui no Brasil, trazido pelos portugueses de Portugal, já não era homogêneo, não era uma única forma de se falar, de se expressar em português. Já havia variações, como há variações no português de Portugal até hoje. Qualquer país do mundo, qualquer língua que se fale, ela é marcada por muitas diferenças, por muitas variações chamadas variações linguísticas ou diversidade linguística. Como nós dissemos, isso depende da origem, da miscigenação. Aqui no Brasil, os portugueses encontraram os nativos, os indígenas. Existiam várias línguas indígenas que também começaram a influenciar o português, não é? Exercer uma certa influência no padrão do português. Nós tivemos depois a escravidão, vieram muitas populações negras para o Brasil, de diferentes regiões da África, e trazendo também variações na sua forma de falar, né? Várias línguas vieram junto com essa população, e também começaram a influenciar a língua portuguesa que se falava aqui no Brasil. E tivemos também depois as imigrações, os italianos, espanhóis, alemães, que também trazem a sua influência. Então, nós vemos que no Brasil, determinadas regiões têm os seus sotaques, ou cada região tem o seu sotaque, e esse sotaque é determinado pelos fatores históricos, de origem, de formação mesmo da população. Nós também podemos falar das variações linguísticas que são inerentes às condições sociais, às diferentes condições sociais, às diferenças econômicas, às diferenças culturais. Há uma grande influência do nível de escolaridade relacionado à questão desses padrões de fala também. Há uma questão da procedência étnica. E nós temos que pensar em fatores culturais, como, por exemplo, a identidade grupal. Cada grupo de pessoas tem suas gírias, seus jargões. Então, nós, professores, temos um certo jargão, os advogados têm jargão, os médicos têm jargão. Enfim, cada profissão tem aí os seus jargões e cada grupo também tem as suas gírias e os seus jargões. E as condições situacionais, formais ou informais. Então, quando nós estamos numa situação mais formal, de relações mais comerciais, muitas vezes, de trabalho, ou seja, que há uma formalidade presente, nós procuramos falar um português mais rebuscado, de uma maneira mais de acordo com a norma culta ou norma padrão, que é diferente de quando nós estamos em situações mais informais, mais distensas, em que nós relaxamos também nossa linguagem.
Então, há uma série de fatores que estão presentes que determinam a diversidade linguística. O que é importante para nós é sabermos, termos uma clareza muito grande, que a diversidade linguística é inerente a qualquer língua. Não há nenhuma língua no mundo que todo mundo fale igual, portanto, a diferença é algo que se marca. Muita gente me pergunta qual é a maneira certa de se falar no Brasil, ou alguns defendem que há uma maneira certa, uma maneira correta de se falar no Brasil. Então, aí voltando à questão da diversidade linguística, não há uma maneira correta, há muitas maneiras corretas de se falar, ou há uma variação muito grande nas maneiras de se falar. Então, nós não podemos confundir diversidade linguística, que é assim esse mundaréu de opções e de maneiras variadas, de região para região, de grupo social para grupo social, de nível de escolaridade para nível de escolaridade, então, ou de profissão para profissão, há uma diferença muito grande nesses padrões. O que nós temos que levar em consideração é a chamada norma culta ou norma padrão. Então, toda língua tem a sua norma culta. Normalmente, a norma culta ela é mais rígida, ela é mais formalizada do que a linguagem oral. A linguagem oral é muito dinâmica, ela permite uma série de variações e ela muda com muito mais rapidez do que a gramática formal, que está vinculada principalmente às condições de escrita. Então, a nossa escrita reflete muito mais, de uma maneira geral, a nossa linguagem formal do que as situações de oralidade que são mais distensas, mais flexíveis, enquanto a escrita ela tende a ser mais rígida. Então nós temos aí o padrão ou a ideia de norma padrão, norma culta, que seria assimilar essas regras gramaticais mais rígidas, mais sofisticadas, que determinam como a linguagem deve se manifestar, quer seja falando, quer seja escrevendo, e diferenciar do que é a norma não culta, que é o dia a dia e a dinâmica da linguagem oral. Então, eu queria colocar para vocês alguns fatos interessantes da nossa linguagem. E eu fiz até um levantamento de palavras que nós podemos considerar palavras esquisitas, né, estranhas para a gente, que a gente considera erradas, porque elas fogem da norma. Então, eu trouxe aqui dois grupos de palavras, um grupo que é considerado de palavras caipiras, ou seja, pronunciado de uma maneira que foge da norma culta, e o outro que é de palavras antigas, na realidade, do português, chamado português medieval, ou seja, eram palavras que eram norma, que eram a pronúncia correta delas em determinado momento, e que depois foram sendo modificadas e passaram a ser consideradas como palavras erradas, que mostram que o sujeito não domina a língua, né, de uma maneira assim mal compreendida. Então, se eu perguntar para vocês, perguntar, se eu falo assim, ou alguém fala perguntar, eu vou perguntar, é uma palavra do português caipira ou do português medieval? É do português medieval, era assim que se falava antes de a gente aprender a falar perguntar, no português se falava perguntar. Agora, se eu digo para vocês, mulher, colher, isso seria o português medieval ou o português caipira? Muito bem, português caipira. Se eu digo para vocês, soluço, estou com um soluço muito forte hoje. Isso é português medieval. Essa palavra já foi pronunciada dessa forma. Se eu digo assim, ornar, será que vai ornar? Ornar, combinar, né? Ornar é uma palavra do português caipira. E se eu disser para vocês, planta, nossa, eu estou com uma planta linda lá em casa. Vocês vão dizer, nossa, mas isso está errado, isso é português caipira. Não, é português medieval. Antes de falar planta, nós dizíamos planta. E frecha? Frecha é a mesma coisa. Frecha já foi a maneira correta de se pronunciar flecha. Como eu disse, a língua muda, a língua não é estável. Se pegarmos a escrita de alguns anos atrás, de 80 anos atrás, 70 anos atrás, e daí para trás mais ainda, nós vamos ver que o vocabulário é diferente, a gramática é diferente, o modo de expressão é diferente, o que revela que a língua tem uma dinâmica muito forte de mudanças e sofre muitas influências, mas continua sendo regida por regras,
que também mudam de uma maneira mais lenta as regras formais, mas que determinam aí essa linguagem culta ou norma padrão. Então, se eu disser para vocês árvore, nossa, nós temos uma árvore tão bonita lá em casa, isso é português caipira. E fruta, fruta, que fruta gostosa, português medieval. E escuitar, ó, escute bem o que eu vou falar, português medieval. Agradecer, eu quero te agradecer imensamente, português medieval. E semana, nossa, tive uma semana tão difícil, português medieval. Então vejam vocês que dentro daquilo que a gente chama linguagem ruim, vícios de linguagem, a gente não, porque eu não me incluo nesse grupo, mas dentre aquilo que é chamado de linguagem ruim, vícios de linguagem, nós encontramos palavras desse tipo, que fazem, que eram palavras pronunciadas corretamente, e que, dependendo da região, que pode ser mais conservadora, de uma maneira geral, uma cultura mais conservadora, a língua também se conserva. Então, por exemplo, barré, vassoura, que é comum em algumas regiões, em alguns grupos, em alguns meios, muito comum da gente ouvir, ela é originária do português. O norte de Portugal, pela influência que tem da Espanha, não é uma região muito próxima da Espanha, tem uma influência da língua espanhola muito grande. Então, barré, vassoura, isso vem dessa influência do espanhol sobre o português, e lá é considerado a pronúncia natural. Então, muito cuidado quando nós perguntamos ou quando afirmamos: nossa, mas essa criançada vem cheia de vícios de linguagem, vem com uma linguagem ruim, como é que vai aprender o português? Então, eu diria para vocês, como é que alguém se apropria, não é, dessa linguagem formal, da norma culta, da norma padrão? Ela se apropria, primeiramente, dependendo das condições sociais, familiares e do nível de educação da família. Se a gente pegar uma criança que vem de classe média, classe alta, cujos pais têm uma escolaridade bastante marcada, longa, nível superior, esses pais já estão, muitas vezes, marcados, a sua linguagem oral, embora seja oral, já está muito impregnada, muito marcada pela linguagem formal, pelas normas da linguagem culta que se manifestam de maneira intensa na linguagem escrita. Então, pressupõe-se que quem tem alto grau de escolaridade tem alto grau de exposição à linguagem escrita, e essa linguagem escrita acaba exercendo uma influência na linguagem oral. E essa linguagem oral é a linguagem com que esses pais se comunicam com seus filhos, e automaticamente eles criam uma linguagem oral, mas altamente influenciada por uma linguagem escrita. Essas crianças pequenas assimilam já esse padrão. Então, quando elas vão ser alfabetizadas, começam a ter contato com os textos escritos, elas já têm uma familiaridade muito grande ou muito maior com esse padrão chamado norma culta, do que aquelas crianças que vêm de meios não privilegiados, nesse sentido, do ponto de vista de pais com muitos anos de escolaridade, nível superior, leitores, influência da linguagem escrita sobre a linguagem oral. Então, essas crianças têm um grau de influência de oralidade, de padrões típicos de oralidade muito grande, e elas estão, portanto, em desvantagem com aquelas outras crianças. Mas isso não é falar errado, isso não é vício de linguagem, isso não é uma linguagem ruim, é a linguagem, ou uma das formas pelas quais uma linguagem se manifesta, que é marcada pela diversidade. O que nós vemos é que algumas formas de falar têm alto prestígio e outras baixo prestígio, até mesmo pelo nosso chamado preconceito linguístico, né, que muitos autores discutem essa questão do preconceito linguístico. É muito marcante esse nosso preconceito, mas é um preconceito. Na verdade, não é um déficit, é um preconceito. Agora, o que nós, professores, educadores, devemos fazer para que essas crianças tenham o direito de acessar a linguagem padrão, a norma culta? Devemos educá-las. E isso começa pelo nosso padrão de linguagem, que vai se tornar um modelo para que essas crianças estejam expostas a uma variedade de linguagem mais próxima da norma culta e comecem a aprender como se fala em diversas situações, e principalmente alfabetizando essas crianças e tornando-as capazes de se
tornarem leitores ativos. Então, é a leitura, é a escrita, é a leitura dos vários gêneros textuais, essa diversidade linguística que está de acordo com a norma culta, ou que está muito próxima da norma culta, é que vai poder trazer para essas crianças essa possibilidade. Portanto, não é um bom caminho dizermos para essas crianças que elas falam errado. Elas não falam errado, elas falam de acordo com uma norma ou de acordo com uma variação dessa linguagem do português do Brasil, que nós mesmos não falamos igual aos portugueses de Portugal, nem eles entre si, e nós, nem nós entre nós, perfeitamente normal em qualquer língua. Então, o direito dessas crianças é de aprenderem a norma culta, e elas vão aprender por situações escolares estruturadas e que comecem a apresentar sem negar a linguagem que a criança traz, porque aquilo é a linguagem que a gente traz, a linguagem que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida, é a nossa identidade. Cada um de nós temos uma marca social, uma marca cultural que vem manifestada nessa nossa linguagem. Então, nós não podemos impedir que a criança que vive num meio que tem uma determinada variação linguística, ela deixe de falar daquele modo, mas nós temos a obrigação de dar para ela a oportunidade de desenvolver novos padrões de linguagem que permita com que ela se ajuste dependendo da situação. Se ela julga que em uma determinada situação ela deve falar de uma determinada maneira, usando uma determinada variante, pronto, ela tem capacidade de fazer aquilo. Se em outra situação mais formal, mais rígida, de mais controle linguístico, de norma culta, ela julga que ela deve usar o padrão norma culta, portanto, ela terá condição nesse sentido de usar, de se ajustar às condições, às variações. Então, muito cuidado novamente. Falar errado é quando a criança ou qualquer um de nós fugimos do padrão linguístico ao qual está exposto. Então, eu vou dizer que uma criança tem um problema de fala se ela fala de uma maneira diferente daquele que o grupo social ao qual ela pertence também fala. Então, se a criança vem de um meio no qual se fala problema, no qual se fala bicicleta, no qual se fala mulher, cuié e tauba, ela não fala errado, ela fala de acordo com o padrão fonológico daquele grupo, daquela variedade, daquela variação. Então, nós não podemos julgar a fala, o padrão articulatório de uma criança a partir de um registro que é o nosso, de um registro diferente de pronúncia, porque a língua também pode admitir várias pronúncias de acordo com essa variante. Então, nós vamos dizer que uma criança tem um problema de fala, de fato, quando a pronúncia dela, o sistema fonêmico, o modo, os fonemas que ela domina, fogem daquela maneira de falar. Então, ao invés da criança dizer bicicleta, ela diz quieta, por exemplo. Aí já nós não temos uma variação linguística que permita dizer quieta, ninguém fala dessa maneira, e, portanto, aí nós vamos começar a imaginar que a criança pode, de fato, ter um problema de fala. Portanto, nós temos que ter cuidados, nós temos que ter um respeito pela linguagem que cada um traz, mas o que não significa simplesmente não fazermos nada e aceitarmos essa linguagem como uma coisa que é irreversível. Não. Nós temos que pensar como se a criança estivesse num ambiente bilíngue, trilingue, aprendendo muitas formas de se expressar. Então, ela tem todo o direito de dominar uma linguagem, que é a linguagem que reflete o meio social, cultural, econômico do qual ela veio, e, ao mesmo tempo, a nossa obrigação de criar para ela oportunidades de expandir essa linguagem, modificar o seu vocabulário, se apropriar daquilo que é considerado a norma culta, a norma padrão, não é, que permita com que ela ocupe posições muito distintas no meio social, porque a nossa linguagem, ela é uma marca do nosso nível educacional e do nível cultural. Se não nos propiciam educação e cultura, dificilmente nós chegaremos a nos apropriar dessa norma culta, que tem uma demanda muito forte e que marca
né, essa nossa posição social, essa possibilidade de avançarmos socialmente em termos de uma profissão, em termos da nossa cultura, em termos da nossa inserção social. Portanto, vamos abrir caminho para que essas crianças se apropriem daquilo que é o padrão e, ao mesmo tempo, que tenham o direito de se ajustar às diferentes situações linguísticas que vivem e saibam que tipo de linguagem devem usar em cada momento. Então, espero que vocês tenham apreciado essa nossa conversa. Deixem aqui seus comentários, se inscrevam no canal, aqueles que ainda não fizeram, e até o nosso próximo vídeo.